cada hora ele fala uma coisa, né, ele mente o tempo inteiro, cada depoimento dele é diferente do outro. Seja como for, ele simplesmente ignorou as vontades dela e se recusou a abrir mão do próprio desejo. Então, o desejo dele era eliminar a existência dela, eliminar aquela frustração da frente dela, vendo ela como um objeto e não como uma pessoa, dotada de vontade, dotada de sentimentos, que ele não considerou sentimento de ninguém. Uhum. Ele hospeda a família dela durante 5 dias de busca e mantém a mentira. Uhum. Qual que é o grau de frieza, qual que é o grau de mentira, de dissimulação que alguém precisa para conseguir isso? Uhum. E a frieza em descartar o corpo, sabendo onde Descartar ele o corpo, está sabendo e onde com a está, família em casa, né. com a família dela em casa Uhum. desesperada. Vira uma atuação, né. Uma atuação. Uhum. Uma das piores sensações que eu acredito que deva existir para uma família é ter uma pessoa amada desaparecida, Uhum. Sim. né. O homicídio é terrível. Você perder uma pessoa amada de uma forma violenta, abrupta, é horrível, mas você não saber o que aconteceu, eu acredito que seja muito pior. Uhum. Porque estar sem A respostas, você certeza, fica né? à mercê de muitas alternativas, Você não né. tem nenhum luto Uhum. para trabalhar, Sim. né, pessoas desaparecidas, às vezes por anos, a família não consegue nem fechar o ciclo do luto, porque Uhum. não tem uma resposta. E ele sustentou isso por 5 dias. Uhum. Tente se transportar para o papel dele, né, Sim, se é sim. que isso é possível. Imagina como seria essa sensação, Sim, de você ver imagina pessoas que dormir, você né. consegue, Uhum. que você conhece, que confiam em você, que já existe uma relação ali de afeto, de amizade, você sustentar essa situação. Não é para qualquer um, Uhum. não é qualquer pessoa que consegue isso, né. Isso tudo faz parte do pós-crime, né? Uhum. Sim, que fala sobre muito sobre o criminoso. Fala muito sobre o criminoso. Aqui, quando a gente passou a linha do tempo, alguns pontos me chamam a atenção, até na linha do tempo está, a polícia ainda vem apurando o fato para até para definir o que aconteceu. Novamente, a gente só tem, é muito, tem a palavra dele ali. Sim. Porque ele, se ele tinha uma amizade íntima com ela, se eles eram nascidos na mesma cidade e pelo que aparece aqui, ela não tinha muita família, ela não tinha família em Curitiba, né. Quem ela tinha, poucas referências, poucas amizades, Uhum. né. Ele poderia ter acesso a ela sob qualquer justificativa. Se Uhum. ele a chamasse para almoçar ou para jantar, para tomar um café, ela poderia ir. Mas o porquê que ele inventa essa vaga de emprego em outro estado? Uhum. Esse para mim é um primeiro ponto que vai dizer muito sobre o crime, que é a parte que antecede, Uhum. né. Essa lona, ele já tinha, ele comprou? Ele Uhum. saiu nesses 10 minutos, ele comprou essa lona ou ele já comprou anteriormente? Ele comprou recente ou era algo que ele já tinha na casa dele? Enterrou como? Enterrou como? Ele Quantas tinha uma pessoas têm uma pá? pá em casa? Uhum. O Pois é. filho pega um carro emprestado sob qual argumento? Uhum. Então, quando a gente vai, a polícia, né, mais perita para fazer isso, mas nós, operadores do direito, temos que fazer isso caso a caso, tem muitas pontas em aberto ainda. E Uhum. para mim, assim, ele buscou essa questão dessa vaga de emprego, que talvez eu tenho para mim que ele já tinha essa intenção de, se ela negasse, eu vou matar, Uhum. porque ela ia sumir. É porque isso é bem verdade. Como você vem trazendo essa linha do tempo, até a doutora muito bem, claro, explicando sobre essa parte com relação a essa vaga mesmo, porque se em Curitiba ela tem poucas referências, que referência ela vai ter em Sorocaba? Nenhuma, porque ela estaria indo realmente para uma vaga de emprego em outra cidade, a gente já está falando de um terceiro estado, né? Então, Bahia, né, que é o estado de origem, depois Paraná, Curitiba, e depois São Paulo, Sorocaba, né? Então, é mais uma maneira de talvez despistar. Quando a gente começa a ligar esses pontos, claro que é uma conjectura nossa aqui, mas a gente começa a entender que ah, as setas vão apontando, né, para um crime premeditado, né? Para muitas pontas que ainda estão em aberto e que, como se diz no jargão policial,
que a história dele tá meio quadrada, Tá né? totalmente Totalmente quadrada. quadrada, não tá Totalmente. redonda, não tá uniforme. Então, cada hora ele mente, cada hora ele fala uma coisa. É, e sabemos que é uma pessoa que tem um autocontrole emocional ali de frieza, porque ele manteve a família dela dentro da casa dele, sabendo que ela estava enterrada, que tinha sido morta por ele. Então, temos que considerar isso, né? Que é uma pessoa fria. Mas como que você analisa, só para a gente entender um pouco dessa parte até emocional, porque realmente quando a gente coloca na mesa todos esses elementos, né? Uma pessoa que dizia amar, assassina essa pretendente, né? E ainda mais amiga de muitos anos, da mesma origem, chama o filho para enterrar, tenta despistar, né, a sua participação, não sabe onde ela está, recebe a família, só que ele chega chorando na delegacia. Como que a gente imagina essa parte, né? Com tanta frieza, uma pessoa que segurou tanta emoção por muito tempo e chega chorando. É uma estratégia? Como que vocês analisam isso depois de muitos dias, né? Talvez segurando todas essas Sim. emoções para tentar se livrar. Eu não vejo esse choro como empatia, ou culpa, ou arrependimento. Eu vejo isso como um desespero por ter sido pego. Uhum. Porque o tempo todo ele tenta se livrar da responsabilidade. Quando ele não consegue ocultar o corpo do jeito que ele queria e se descobre o corpo e ele é pego, ele começa a jogar a culpa nela. Uhum. Ah, é porque ela me rejeitou. Ah, é porque ela me xingou. Então, assim, quando a gente tem pessoas com esse perfil, não é que elas não sentem emoções. Elas são mais insensíveis a algumas. Por exemplo, culpa, empatia, responsabilidade com o outro. Não é? Tanto é que em nenhum momento ele considera os desejos dela, Uhum. nem em relação ao emprego, nem em relação ao relacionamento que ele tenta e se frustra. Ele não abre mão do próprio desejo, em nenhum momento. Tudo que ele faz é em torno dele. Ele não considera isso nem quando ele traz o filho para uma cena de homicídio. Uhum. Ele não considera o desejo da família que ele hospeda na casa dele de saber o que aconteceu com a Raíssa. Então, quando ele é pego, aí sim aparece o desespero. Uhum. Porque ele fala, putz, deu errado, e agora? É porque, assim, por conta dele, houve uma mobilização muito grande, né? Sim. Imagina uma denúncia de que avistamento, ou enfim, imagino que a polícia possa fazer um raio, né, Sim, de distância para procurar, a família gasta um valor para vir para cá, tudo isso em meio a desespero, à sim. procura. Situações assim são caóticas, tanto para a polícia quanto Sim, para a família. não, com certeza, porque cada minuto, né, é uma tortura. Cada minuto. As equipes funcionam Uhum. 24 horas por dia. Uhum. Entra uma equipe, sai outra, entra uma equipe, sai outra, procurando essa pessoa. Sim, e muitas vezes a gente, claro, conjecturando também, mas como ele esteve com ela nesses últimos momentos até o desaparecimento, imagina quantas histórias ele pode ter inventado, a polícia ido Várias, para lugares em que, várias. né, Denúncias obviamente, anônimas que ele mesmo tenha feito, sim, tudo para né, tentar tentando despistar. despistar, sim. Sim, tudo isso é Uhum. possível. Possível e bem provável. Uhum. Tem autores de crime que mantêm o WhatsApp, e-mail, né? Por um Sim, bom Por um tempo bom ainda. tempo, para trazer essa que a pessoa ainda está viva, Sim. conversando, né? Eh, ele aqui, ele demonstra uma. Eu tenho algumas sugestões. Eu talvez essa questão da viagem para Sorocaba, ela me pega um pouco. Talvez ele não Concordo. tivesse a intenção de cometer esse crime ali na casa dele. Sim. Talvez ele tivesse a intenção de cometer longe, para ele poder dar essa desculpa: "Ah, deixei lá e voltei, agora se ela sumiu lá", Uhum. me sugestiona um pouco ele ter criado essa viagem para eles 2. Ou talvez, no curso dessa viagem, ele achou que ele fosse convencê-la a ficar com ele, e a primeira abordagem já foi drástica, Sim, sim, né. verdade. A gente tem muitos pontos aqui ainda que estão em abertos em relação a ele, mas fato é, como a doutora disse, as lágrimas, talvez, primeiro teatro, encenação, Uhum. eu já Também. vi diversas pessoas chorando sem vontade de chorar, né, mas para tentar melhorar a imagem. Não vamos esquecer que ele é um humorista, então entende um pouco de teatro, de se portar no É palco, verdade, né. sim. E outra,
às vezes essas lágrimas mais sobre ele, né? Mais sobre o que talvez vai acontecer com a vida dele a partir de agora. Que Sim. também não é incomum a gente ver. E para a gente analisar um pouquinho sobre esse feminicídio, doutora, você poderia trazer para a gente um pouco dos detalhes em termos do que nós imaginamos de pena, né, de qualificadoras, enfim, como que você analisa isso? Hoje em dia, o feminicídio, eu acho que sempre agora, nesse primeiro momento, vale a pena a gente falar, porque Uhum, muitas pessoas não sabem. Antigamente, o feminicídio era uma qualificadora do crime de homicídio, 121 do Código Penal. Hoje, o feminicídio é um crime autônomo, 121A do Código Penal. Então, o feminicídio, ele na sua forma simples, no caput, ele já tem uma pena muito mais aumentada do que um homicídio simples. Ele já vem de uma pena de 20 a 40 anos. Isso numa modalidade simples. Mas aqui a gente tem alguns fatores que vão trazer qualificadoras. Na verdade, no feminicídio agora a gente não vai falar em qualificadora, a gente vai falar em agravantes do crime. Qualificadora lá no 121, aqui no 121A, mas em modo geral, para todo mundo entender, que vai acabar aumentando a pena, uhum. né? Então, o julgamento no tribunal do júri, que é o final de um crime doloso contra a vida, essas qualificadoras, essas agravantes aqui no crime de feminicídio, elas vão ser postas para os jurados julgarem. Então, como a doutora disse, a forma de matar, né, a esganadura, que é a asfixia ali, ela já vai nos trazer um aumento de pena. A motivação, se foi um motivo fútil, se foi um motivo torpe, isso também já vai nos trazer, um aumento nessa pena. E a pena hoje de um feminicídio qualificado, ela pode chegar até 60 anos. É claro que o juiz no tribunal do júri, quem julga são os 7 jurados. Sorteiam-se 7 pessoas e faz-se o tribunal do júri. Mas quem calcula a pena é o juiz presidente daquela sessão plenária de julgamento. Então, o juiz, no momento de calcular, ele vai calcular se a confissão vai acabar incidindo, diminuindo um pouco a pena dele, se ele era primário ou se ele já tinha alguma outra condenação criminal. Então, a gente tem uma variável muito grande em relação à pena, a pena final fixada. Mas o que a gente tem aqui, e a ocultação de cadáver, que é um crime anexo, conexo, que ele vai ser julgado também no tribunal do júri, porque o doloso contra a vida, ele traz todos os outros crimes envolvidos. Então, a gente vai ter esse contexto no julgamento. Mas hoje o que a gente tem é que a gente pode chegar a uma pena de até 60 anos para um feminicida, que é a pena mais alta hoje no nosso ordenamento jurídico. O bem jurídico tutelado, a gente sempre fala, o bem jurídico mais importante tutelado é a vida. E agora, diante dessa inovação do legislador, que já vem sendo aplicada, inclusive, em casos atuais, ao bem jurídico tutelado mais importante aos olhos do legislador, se a gente for considerar a pena, é a vida da mulher nessa situação, subjugada por ser mulher ou num contexto de violência doméstica, que é o âmbito do feminicídio. Lembrando que esse vídeo é apenas um corte. Para acessar o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, no card ou na tela final. E se você ainda não é inscrito, não perca tempo. Se inscreva, deixe o seu like e acompanhe todos os nossos conteúdos aqui no canal.